Hoje, nossa convidada para a participação do mundo é Patrícia Clóvis. O que você faz na UFSC? Na UFSC? Eu sou professora do departamento de enfermagem. E em que país você esteve? Por quanto tempo e o que fez? Então, eu morei na Alemanha por 4 meses por conta do meu doutorado, né? Eu fiz uma parte do meu doutorado lá, o doutorado sanduíche. Como é que foi a experiência lá? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu pude, pelo fato de morar lá mesmo, eu pude vivenciar a cultura, né, das pessoas de lá, não foi só uma viagem superficial, né? Então eu convivi com as pessoas, convivi com o cotidiano delas, né? Senti como que é morar mesmo em outro país, né? Outro idioma. E foi uma experiência muito enriquecedora, assim, tanto a nível do doutorado em si, né? Dos conhecimentos em relação à minha tese que eu precisava desenvolver, quanto a nível pessoal também. Foi uma experiência riquíssima em relação a isso. Você poderia falar das características socioeconômicas e geográficas do país em que esteve? Então, de uma maneira mais ampla, assim, eu acredito que seja uma diferença muito grande em relação ao Brasil, né? Eu senti um impacto muito grande na qualidade de vida que eu tinha lá, principalmente em relação à segurança, né? Quando a gente experimenta outras realidades, a gente percebe o quanto que a gente compara com a nossa realidade aqui no Brasil, o, o cotidiano que a gente tem, né, principalmente mulher, de ter medo de determinados horários, ou por onde vai passar, ou com quem vai conviver, e a gente acaba internalizando isso como uma rotina e nem avalia isso de uma forma tão crítica, né? E lá, para mim, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, de não precisar ter esse medo, né? Esse receio em relação à segurança. Teve uma situação que eu me perdi por lá e tive muito medo, assim, mas, nossa, a condução e a atenção que eu tive foi muito bacana. Isso é uma coisa que me impactou muito, né? Essa questão da segurança. E a parte da qualidade de vida, assim, né? Aqui a gente precisa correr atrás para que os nossos direitos sejam colocados em prática, né? E lá já tem uma cultura de que as coisas têm uma resolução assim muito mais rápida, muito mais eficaz, né? De repente, num dia tu passa numa rua, tem um buraco, no outro dia aquilo já está consertado. Aqui a gente percebe amorosidade em relação a isso, né? Muitas coisas aqui que poderiam ser resolvidas de uma maneira mais rápida ou sem muitos gastos acabam se complicando até que na hora de se resolver vai se ter uma necessidade de tempo e dinheiro muito maior, né? Então eram coisas que me chamaram muita atenção, assim, o comportamento, né? As coisas como eram resolvidas, qualquer coisa que eu precisava da universidade, se eu mandava um e-mail, no dia seguinte já tinha uma resposta, já tinham, né? Então eles são muito programados, se planejam muito, né? Então não tem essa morosidade que a gente às vezes encontra por aqui. E a qualidade de vida também em relação ao trabalho que eu percebia, né, das pessoas da universidade, por exemplo, que elas respondiam e-mail e eram altamente eficientes em horário comercial e final de semana não tinha isso de ter demandas extras de trabalho ou à noite, né? Toda uma programação de agenda cumprida à risca e de uma maneira muito eficiente, assim. Então, se cansa menos e se produz mais, né? Porque se otimiza a tua qualidade de vida com o teu trabalho. Então, essas são questões que me chamavam muito a atenção lá. E quanto às questões de gênero e diversidade, você viu que como são tratadas no país que você foi? Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção também, né? Eu achava que a Alemanha, as pessoas diziam que as pessoas de lá são muito fechadas, né?
são muito sérias e tal, e não foi isso que eu percebi, né? Eu percebi uma diferença, assim, de respeito à individualidade das pessoas e às diversidades, né? Então, eu convivi, por eu ter feito também um curso de alemão intensivo lá, eu conheci pessoas de diferentes países, diferentes culturas, e haviam colegas que eram gays, por exemplo, e eles falavam isso abertamente, de uma forma muito tranquila e tal, e coisas que aqui no Brasil a gente está se construindo aos poucos, né? E lá se conversavam e não sofriam, eu não vi nenhuma questão de preconceito, ou eles têm que mudar o comportamento deles conforme o lugar que eles estavam e tal. Então eu senti um respeito muito grande, uma diversidade cultural muito grande, e eles tinham, assim, não tinha isso de... Aqui a gente percebe que existem olhares, até a forma como tu te veste, a forma como tu te comporta, a forma como tu te expressa, né? Eu percebo que o Brasil ainda tem um peso de preconceito muito grande, principalmente na região sul, e lá eu vi que as pessoas viviam, né, vivem de uma maneira bem mais livre, bem mais tranquila, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, essa liberdade e esse respeito, né? Eu percebi que os alemães, eles não são pessoas frias ou indiferentes, né? Eles respeitam as individualidades, eles, na verdade, eles não são invasivos. Se tu precisa de qualquer coisa e tal, e sinaliza para alguém que tu precisa de ajuda, eles estão na tua porta em 5 minutos para te ajudar, né? Mas se tu não expressa dessa maneira, ou, né, eles não se metem na tua vida, assim. Eu, por exemplo, senti muito em relação à minha deficiência, né, por ser uma pessoa com deficiência física, e eu vivi 4 meses lá, onde as pessoas, se eu não tocasse no assunto de falar sobre isso, ou o que aconteceu, né, e tal, ninguém me abordava dessa maneira, né, eu me sentia... e até pelo meu dia a dia, pela acessibilidade que tem lá, eu não sentia nenhuma dificuldade para desenvolver qualquer tarefa sozinha. Então, isso para mim foi muito impactante também. Mas quando eu tocava nesse assunto, né, da minha deficiência física, nossa, me levavam para querer ter consulta com ortopedista de lá, para querer conversar a respeito, me apresentavam pessoas que usavam prótese, e de uma maneira muito inclusiva, assim, não num tom de curiosidade, como às vezes acontece aqui, que tu não dá liberdade para isso, e tu tá andando na rua, tu pega o elevador com alguém, a pessoa te olha, o que aconteceu contigo, né, o que foi e tal, num tom mais de curiosidade, e de uma maneira muito mais invasiva e desrespeitosa, né? Então, eu costumo dizer que foi uma experiência lá que eu vivi 4 meses em condições de igualdade com qualquer outra pessoa, que é uma coisa que eu luto muito, né? E tenho agora um olhar muito mais apurado em relação a isso no meu dia a dia, depois dessa experiência que eu vivi lá, né? Aqui eu tenho a sensação, né? Eu particularmente falando, de que as pessoas, quando tu tá andando na rua e tal, elas te ignoram, né? Elas fingem que não estão vendo uma pessoa que tem uma deficiência física. Elas têm curiosidade e tal, mas elas ignoram. E quando tu vai para outros países, tipo a Alemanha ou até mesmo nos Estados Unidos, assim, as pessoas te pedem desculpa, te dão a vez, né? Aqui tu tem que pedir, por mais que seja lei, por exemplo, tu ter prioridade numa fila para ser atendida. Aqui as pessoas ignoram isso muitas vezes se tu não pede, né? Tu vai para o caixa preferencial de um supermercado, tem outras pessoas utilizando que não têm o direito a esse acesso, e elas ignoram a tua presença, né? E na Alemanha, por exemplo, se isso acontece, não acontece, né? Esse uso indevido, mas se alguém assim, tá na tua frente, não te viu, nossa, eles se sentem constrangidos, pedem desculpa, dão a vez, te oferecem, né? Por exemplo, lá em estacionamento, em shoppings ou supermercados ou empresas, né, fábricas, enfim,
as pessoas que chegam mais cedo, elas estacionam mais longe, porque elas entendem que, por acaso, a pessoa que está chegando mais em cima do horário, ela possa estar atrasada por algum imprevisto e possa precisar da vaga que é mais perto da porta de entrada, por exemplo. Né? E aqui a gente não vê isso, aqui a gente percebe que até as vagas preferenciais são ocupadas por pessoas que não têm o direito de usar, né? Então, são questões assim, já postas, são leis já conquistadas e as pessoas ignoram, né? E na Alemanha isso é inconcebível que isso aconteça, né? Não tem abertura para, mas foi só 5 minutinhos para estacionar, mas eu não vi a pessoa ali, mas não tinha ninguém para usar o caixa preferencial. Não, isso não se discute, sabe? É lei, é prioridade e não tem margem para ficar nesse desgaste, assim, né? Então, eu vejo isso de uma maneira, tanto para as pessoas com deficiência, quanto para questões de gênero, né? Diversidade, assim, um respeito muito, muito grande em relação ao que a gente ainda está construindo aqui no Brasil. A pergunta era isso. Eu queria perguntar se quer deixar algum recado, alguma coisa. Tá? Não, eu acho que é isso, acho importante essa entrevista, né? E esses espaços que vão sendo construídos para que a gente converse cada vez mais, dê mais visibilidade a essas temáticas e consiga aproximar mais as pessoas, né, de diferentes realidades e de diferentes perspectivas de vida, para que a gente consiga respeitar mais as diversidades e viver de uma maneira mais coletiva e mais harmoniosa.